Olá, eu sou a Fernanda Cassulo e sou proprietária da Naturale Marmitaria. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês em relação à alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Muitas pessoas às vezes imaginam que a alimentação saudável é quando a gente precisa comer alimentos diferentes, alimentos com uma propriedade nutricional muito específica. Quando a gente pensa em alimentação saudável, é a nossa alimentação do dia a dia, uma alimentação fresca, onde a gente não usa muito industrializado e que a gente consiga fazer dessa alimentação uma rotina na nossa vida, Então, por exemplo, dicas de alimentação saudável para você. No café da manhã, você pode usar o seu leite, de preferência um leite desnatado com menor teor de gordura, o café, trocar o açúcar pelo adoçante, E aí comer um pão integral com fibras, Usar uma margarina ou um requeijão, pensando sempre numa gordura ou numa proteína. Uma segunda refeição seria o lanche da manhã, que é um lanche intermediário. Então você pode comer uma fruta. Ah, Fernanda, mas eu tô no escritório. Gente, é muito simples. Leva uma fruta ou leva um iogurte que você consiga armazenar na geladeira ou numa bolsinha térmica, onde você consiga fazer esse fracionamento da refeição. Então, as dicas que eu estou falando agora é sobre o fracionamento e sobre a escolha desses alimentos de uma forma mais saudável. A terceira refeição do dia seria o almoço. Então, como que a gente tem que pensar no nosso prato de almoço? Sempre conter o arroz, o feijão ou um substituto do arroz, que seria algum carboidrato. Então, pode ser uma batata doce, pode ser uma mandioquinha, pode ser uma massa. O feijão, aí no lugar do feijão pode ser algum outro grão, pode ser uma lentilha, um grão de bico, uma soja. Algum vegetal refogado ou cru, então pode ser, por exemplo, uma beterraba, uma abobrinha, uma cenoura, uma proteína, que seria carne ou algum substituto, então pode ser, por exemplo, uma carne vermelha, frango, peixe, um suíno ou ovo, tá? E tomar cuidado sempre com o preparo desses alimentos, evitando as frituras, evitando condimentos, industrializados e sempre optando por temperos naturais. E para complementar esse prato, a gente coloca sempre uma salada crua, folhas, tomate, uma cebola, uma cenoura ralada, então para a gente deixar o nosso prato colorido e de uma forma saudável. Saindo do almoço, a gente vai para o lanche da tarde, então ele pode repetir a mesma ideia daquele lanchinho da manhã. Se você trabalha fora, você pode levar uma fruta, pode levar de repente um iogurte, algum cereal, uma aveia num potinho ou uma granola, que você vai fazer a complementação dessa refeição ao longo do dia. E aí no jantar é a mesma estrutura do almoço. Ah, mas eu não tenho o hábito de comer comida no jantar. Se você for pensar em um lanche, você tem que pensar na mesma estrutura do prato saudável. Então o pão integral, ele substituiria o arroz. Daí você escolhe uma proteína, pode ser um frango, pode ser uma carne ou até mesmo um queijo ou ovo. E aí você vai complementar com algum legume e com folhas. E aí com isso você deixa também uma refeição sem ser a comida, com cara de lanche, porém com uma estrutura mais saudável. Gente, então não é difícil. A gente consegue fazer a adequação do nosso dia para a gente trazer essa questão da alimentação saudável para a nossa rotina. Então é só você se organizar.